Faz neste computador para não ter problema. Já está gravando. Então, eu vou partilhar aqui com vocês a tela com o currículo do professor Fabiano, só para vocês serem apresentados. Conseguem ver direitinho? Consegue? E o professor Fabiano está ali no cantinho para a gente. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar. O tema de hoje é expoente da literatura, professor Fabiano Moraes, e é o lançamento do livro Nasci em 1922, ano da Semana de Arte Moderna, que é esse livro do professor Fabiano, que ele está lançando conosco. Eu vou ler para vocês o nome do professor Fabiano, o mini currículo dele, tá? Olha, Fabiano Moraes é professor adjunto da Universidade Federal do Espírito Santo, doutor em Educação, mestre em Estudos Linguísticos, graduado em Letras, Português e em Pedagogia, coordena o projeto de extensão Leitura em Som Maior, que eu acho que ele vai falar depois, que é muito legal, vale a pena, tá? Vocês verem a página dele, o canal dele do YouTube, que conta com a participação do professor Pedro Benjamin Garcia, que é aqui da universidade, meu querido amigo Pedro, e do egresso de Letras, Márcio Vinícius Delgado, nosso ex-aluno de Letras aqui. Como escritor, publicou mais de 20 livros técnicos, só um minutinho que eu vou descer aqui, para professores e contadores de histórias e de ficção, para crianças e jovens pelas editoras Vozes, Cortês, é Cortês mesmo, Fabiano? Tá. Paulinas, Editora do Brasil, EDB, entre outras. Teve títulos selecionados pelo PNBR-MEC, pelo selo Cátedra 10, pelo selo Estraladaban, ou com indicação ao Prêmio Jabuti. Foi o primeiro colocado na categoria infantil e o segundo colocado na categoria juvenil do primeiro prêmio EDB de literatura em 2020. Como contador de histórias, realizou apresentações e ministrou cursos e oficinas no Brasil e no exterior. Idealizou e coordenou o portal Roda de Histórias, que lhe rendeu o Prêmio Culturas Populares 2007 do Ministério da Cultura. Participou em 2008 da elaboração de diretrizes e ações do Plano Nacional de Cultura junto ao MINC. Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Com grande satisfação que eu passo a palavra, vou apresentar a vocês o professor Fabiano. Agradeço a presença de todos, nós temos ex-alunos presentes, os alunos de letras estão aqui, e eu vou fazer diferente em virtude de nós termos perdido tempo, porque eu sempre tenho um texto que eu leio. Eu até escrevi um texto sobre o livro dele, mas eu não vou ler, porque senão eu vou tomar muito tempo do tempo que seria dele falar. Eu vou conversar com ele, a gente vai bater um papo, a dinâmica é bem tranquila. Tem uma lista de presença que depois eu vou passar para vocês, mas a gente vai conversar sobre o livro. Eu tenho algumas perguntas e vocês também vão poder fazer perguntas. E, no máximo, por volta de 8h20, a gente está terminando, porque ainda mais que a gente tem que se transportar para as outras salas depois. Tá? Fabiano, se quiser bater um papo com eles, depois eu viro o computador para você vê-los aqui, tá bom? Fique à vontade que eles estão te ouvindo. Vai lá. Boa noite. Eu quero agradecer pelo convite feito pelo professor Leandro Rodrigues, pela indicação do querido professor Pedro Benjamin Garcia, que foi meu professor na UFRJ, e pela intermediação do professor, e egresso da UCP, Márcio Vinícius Delgado, que tornaram possível este momento. Quero agradecer também à UCP e aos presentes, a vocês que estão aqui, para que nós possamos, nesse momento, produzir um bom encontro e conversar sobre essa obra. E antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de prestar a minha solidariedade e, ao mesmo tempo, manifestar os meus sentimentos a todos e a todas que perderam pessoas queridas nessa triste tragédia que afligiu Petrópolis, que é uma cidade muito querida para mim. Então, eu agradeço pelo convite e estamos juntos para fazer um bom encontro, um bom momento. Obrigado. Obrigado, Fabiano. Eu vou, durante o momento que você estiver falando, eu percebi aqui, eu vou ativar o meu mudo, porque aí os nossos sons não atrapalham você falando, tá bom? Porque se por um acaso, isso, igual você fez agora, que a gente consegue nesse ponto. Bom, deixa eu explicar para vocês, então, um pouquinho, como eu sempre faço a leitura, estava separado aqui, mas eu não vou, eu cheguei a abrir, mas eu não vou ler o texto,
mas eu vou comentar para vocês o livro e eu tenho algumas perguntas e depois o principal, vocês terem as perguntas, tá? O Fabiano escreveu esse livro, que é um livro Nasci em 1922, ano da Semana de Arte Moderna. Eu acho que a orelha do livro dá a resposta bem. Eu falei com o Pedro até hoje, Fabiano, eu fiquei tentado. Eu não sabia se eu lia a minha apresentação ou o primeiro capítulo, que é curtinho. Mas eu acho que o primeiro capítulo vai falar mais para vocês do que se eu tentar colocar para vocês entenderem o que é este livro. Olha só. A personagem principal do livro vai se apresentar a vocês e vocês vão entender o que é. Uma dica, ela está atrás do Fabiano, lá no fundo. Tá? Olha só. Muito prazer, meu nome é Manuela. Nasci em 1922, ano da Semana de Arte Moderna. Você pode achar estranho, mas vivo numa espécie de museu itinerante, sabe? Na verdade, moro em um acervo pessoal, que é como uma coleção de coisas que pertenceram a uma única pessoa. E minha vida é mais ou menos assim. Eu costumo passar a maior parte do tempo no mesmo lugar, mas às vezes vou para exposições em lugares diferentes. Por isso, costumo dizer que moro em um museu itinerante. Tem muita gente que, quando escuta a palavra museu, pensa num lugar cheio de coisas antigas. Posso garantir que no museu itinerante em que moro só existem coisas modernas. Mesmo assim, tenho certeza de que só de me ver, você vai dizer na mesma hora que sou antiga. Não preciso nem quero fazer suspense para me apresentar. Sou uma máquina de escrever. Uma máquina de escrever modelo Hamilton 12. Meu nome é Manuela Encantada. Bom, Manuela, para quem não sabe, é a máquina de escrever do Mário de Andrade. E ela narra a história desse livro. O Fabiano, de uma forma muito, vou dizer, de contador de história, de quem domina essa situação de contador de história, ele faz as memórias da máquina de escrever do Mário de Andrade. O que escreveu Macunaíma, o que participou da Semana de Arte Moderna. E todos os capítulos são contados para a gente pela Manuela. A Manuela que vai narrando essa história. Inclusive, tem uma parte aqui, que é a parte da orelha do livro, em que a professora, deixa eu achar, Maria Helena, estava tentando me lembrar, ela é especialista em História da Arte e formadora. Ela fala assim, eu queria saber o que o Fabiano ouviu para que a Manuela contasse as histórias para ele. E aí eu começo fazendo essa pergunta, Fabiano, como que surgiu a ideia de uma máquina de escrever te contar a história? Fique à vontade, eu vou desativar o meu e fique à vontade. Bom, as máquinas nos encantam, não é? Eu penso que esse artifício de construir objetos, de moldar a natureza, não é? O ser humano ele cria e recria, e nós chegamos a um determinado período em que as máquinas começaram a se propagar, né? Vamos chamar assim, a Belle Époque, né? Esse período do início do século passado, principalmente, nós tínhamos a energia elétrica, nós tínhamos vários estudos de magnetismo, nós tínhamos o motor de combustão, né? A invenção do avião, e dentre tantas máquinas, uma máquina que nos encanta tanto, né? É uma máquina que você aperta e, de repente, alguma coisa sai já escrita. Não há necessidade de construir com tipos móveis toda uma página para que aquilo imprima uma série de cópias, como o Gutenberg já tinha criado há séculos antes. Agora não, eu posso criar, a partir principalmente final do século XIX, né? Eu posso escrever aquilo que eu poderia escrever na caneta, eu posso escrever e os tipos da máquina eles vão imprimir, eu vou ter ali um modelo, vamos dizer assim, um tanto mais padronizado e maquinal, né? Então, essas máquinas e, ao mesmo tempo, né, todo esse desenvolvimento encontra vamos dizer assim, nesse período, né, que principalmente o início do século XX, né,
nós temos máquinas e, ao mesmo tempo, como eu disse, energia elétrica possibilita o surgimento de uma série de outros aparatos, né, domésticos e industriais, e nós temos, ao mesmo tempo, com isso tudo, a máquina fotográfica também surge um pouco antes, o fonógrafo, né, que é depois vai o disco, né, nós vamos chamar de vinil, enfim, né? O rádio também surge final do século XIX e, sobretudo, no início do século XX, eles ganham força, principalmente na década de 20, quando chega o rádio no Brasil, quando o fonógrafo ganha uma força maior, né? Já tinha chegado um pouco antes, e as máquinas já começam a se propagar, a máquina de escrever, quero dizer, as máquinas de escrever, né? Então, em princípio, é alguma coisa extremamente nova na época. Era, inclusive, a máquina Remington 12, né? Que é o modelo da Manuela, bem diferente dessa aqui. Essa aqui é bem mais recente. Essa aqui, vamos dizer, é uma tataraneta, não sei, da Manuela, né? A Manuela é uma máquina, o que a caracteriza são 14 mecanismos de silêncio. Ao mesmo tempo, é uma máquina considerada muito moderna. E aí veio o que me veio em mente. Em princípio, Leandro, o que aconteceu? Eu gosto de máquina de escrever. Minha mãe utilizava a máquina de escrever para escrever suas crônicas, né? Eu fiz curso de datilografia na época, enfim, né? Não sou um datilógrafo, mas eu lidei com isso, trabalhei com isso, com máquinas de escrever, e aí eu me deparo com essa história, uma máquina de escrever que já tem, vamos dizer, este ano, 100 anos de idade, vamos colocar assim, né? E que é uma máquina moderna. Primeiro ponto, né? É uma máquina moderna porque surge naquele contexto em que as coisas modernas surgiam, né? E que nasce no mesmo ano, ou que é fabricada no mesmo ano, eu falo nasce em vários momentos do livro, né? Da Semana de Arte Moderna. Então, o que é o moderno? Quando você entra no museu itinerante, onde vive essa máquina, quem é essa máquina? A Manuela. Manuela é uma máquina que tem nome de fato, quem a batizou foi o seu dono, Mário de Andrade. Manuela, então, era uma máquina, eu li, na verdade, essa história, né? A história da Manuela, eu soube que existia a Manuela, vi fotos da Manuela com o Mário de Andrade, existem fotos preto e branco dela ao lado do Mário, né? E, ao mesmo tempo, ela está nesse museu itinerante em São Paulo. Não tive a oportunidade de visitar por conta da pandemia, né? O livro ele foi produzido quando estava começando a pandemia. Eu tinha planos de conhecer a Manuela pessoalmente, mas fui impedido por essa razão. Então, eu encontrei ali um mote, vamos dizer assim. Nós temos o fator tempo, 100 anos da Semana de Arte Moderna, temos uma máquina moderna na época e que hoje, quando nós olhamos, nós pensamos como algo antigo. Ela continua sendo moderna, como a semana também é moderna. Então, ninguém melhor que uma máquina que escreveu com Mário de Andrade para falar sobre modernismo, para falar sobre modernidade e contestar essa questão de ser moderno ou não, enfim, né? E é a partir da máquina que toda a história surge. Ela em conversa com uma série de outros objetos. Então, a fabulação é a base, a fabulação a partir de uma máquina que diz. E para Mário de Andrade, ele diz, a máquina ela fala por si, as máquinas elas têm o poder. Ela, como se fosse, ela manda em mim. Ele fala numa determinada carta datilografada para Manuel Bandeira, ele escreve sobre isso. E o nome é uma homenagem ao próprio Manuel Bandeira, né? Eu, assim, quando eu me deparei com a leitura, lembrei logo, Fabiano, que eu faço isso com os meus alunos de ensino médio. No primeiro ano do ensino médio, eu peço que eles produzam minha vida de objeto. Então, eles fazem, né? Minha vida de relógio, minha vida, e aí eu deixo livre, né? Claro que é um problema com adolescentes, vocês não têm noção dos objetos que já surgiram. Minha vida de bola, minha vida de preservativo e coisas assim. Mas eu me lembrei na hora do livro do Orígenes Lessa, Memórias de um Cabo de Vassoura. Não sei se você se lembra, se você teve acesso, que foi um livro que eu trabalhei durante muito tempo com as classes de ensino fundamental e eles ficavam encantados, porque é uma vassoura contando a vida dela. E eu sabia também da história da Manuela, eu já sabia que o próprio
Mário de Andrade tinha batizado em homenagem ao Manuel Bandeira, já sabia disso. E aí, há pouco tempo, um dos meus filhos, ele não sabe dessas histórias, mas um dos meus filhos, eu estava no quarto dele, eu precisava imprimir alguma coisa, eu falei assim, Fael, pode ligar seu computador só para poder imprimir um negócio que estaria? Aí ele falou, claro, pai. Eu falei, nossa, mas está demorando. Ele, o Marcelo é lento assim mesmo. Aí eu falei, Marcelo é o nome do meu computador. Eu falei, mas que nome? Ah, não sei, eu achei um dia que ele tinha cara de Marcelo. Então, olha isso, meu filho tem 13 anos hoje, né? Mas isso deve ter uns 2 anos. E eu fiquei pensando, olha como isso se torna, o que você falou, de uma fabulação, né? E essa coisa, acredito que todos vocês tenham, né? Essa coisa, tem um filme, uma animação que eu gosto muito, né? Que é o Monstros S.A. Não sei se vocês vão se lembrar, que quando eles ficam com a menininha, ele vira e fala o nome dela. E o Wazowski fala assim, mas por que você deu nome? Quando você nomeia, você se apega. Né? Porque é isso, era essa sensação. E ao ler o livro, que é delicioso, a gente vai falar mais sobre ele, a sensação que tem é de uma cumplicidade impressionante, Fabiano. Eu queria te parabenizar, porque é como se, de fato, assim, a Manuela fosse uma amiga do Mário de Andrade que está partilhando conosco da história. E aí ela vai falar do surgimento, ela vai falar de outras coisas e dialogando também conosco. Isso é que é o mais interessante. Mas, partindo disso, eu queria te fazer uma pergunta, e depois eu vou abrir para os alunos perguntarem, vou fazer todo o restante. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Quando... Eu vou depois colocar ali para eles a foto da Hamilton 12, tá? Que eu já tinha separado. Quando eu fiz o convite para o Fabiano, o objetivo era que, de fato, falássemos da Semana de Arte Moderna. Foi esse o início, lembra, Fabiano? E ele comentou do livro e ele se sentia mais à vontade. Mas aí a minha pergunta para você é, por que Mário e não Oswald? Por que Mário e não Graça Aranha? Por que Mário e não Heitor Villa-Lobos? Não sei. Fica à vontade. Bom, vamos lá. O mote do livro foi, de fato, a máquina. Eu, particularmente, eu tenho uma afinidade com vamos dizer assim, eu gosto de tratar de um ponto muito delicado na nossa sociedade, que é o tempo, tá? Nós, em geral, olhamos para o futuro, como Boaventura de Souza Santos nos diz aí, né? Nós expandimos o futuro e encolhemos o presente. Nós estamos sempre esperando que no futuro tudo esteja melhor, as coisas aconteçam, a promessa da ciência é para o futuro, a promessa de um mundo melhor é para o futuro, e nós deixamos de lado esse presente. No nosso país, sobretudo, o passado também, ele tem sido, enfim, deixado de lado em vários sentidos, e nós acabamos tendo um hábito muito estranho, sobretudo a partir de um determinado momento, e aí o Walter Benjamin, eu trabalho muito com o Walter Benjamin por ser narrador e contador de histórias também, né? Mas por ter uma afinidade, Walter Benjamin destacava justamente nessa época, na década de 20, 30 também, né? Que esse advento da modernidade, ao mesmo tempo as cidades, elas traziam, de algum modo, uma redução da experiência, da valorização da experiência. E aí o que nós temos? Nós temos uma vida cada vez mais imediatizada. A gente falou disso no começo, né? Quando eu estava preparando aqui para começar esse momento, né? Como tudo hoje tem que ser muito imediato, e nós acabamos olhando para 2 anos como sendo muito tempo, né? Aquela história de cringe, ou de demodê, ou de cafona, enfim, cada época vai ter um nome diferente. Aquilo que passou, em alguns casos, não é há tanto tempo assim. Então, eu sempre trago em questionamentos, em vários dos meus livros, para contadores de histórias ou professores, né, tem um sobre a tradição oral, que eu trato disso também, né, o quanto 100 anos não é tanto tempo assim. Então, partiu disso. Em primeiro lugar, a Semana de Arte Moderna estava para completar aí, acaba de completar em fevereiro, seus 100 anos. Então, os objetos, eles falam muito, né? Os objetos, eles têm a sua própria história, né? Eu me lembro, inclusive, do Origens Lessa também, Memórias de um Fusca, né? Ele tem também a Memória de um Fusca.
Então, quer dizer, o Origens Lessa eu li, eu gostava muito, as aventuras do Moleque Jabuti eu também achava fascinante. Sempre as fábulas, os objetos, os animais, né? Trazendo o poder de fabular. Então, como eu disse no início ali na primeira questão, que você me colocou, da máquina e o tempo da semana, os dois com 100 anos, esse foi o primeiro, foi o mote. Então, a máquina pertenceu a Mário de Andrade, e começou toda uma pesquisa, né? A máquina me trazia essa possibilidade de mote, essa possibilidade de diálogo. Em primeiro lugar, bom, eu tenho uma afinidade com o trabalho de Mário, eu sou músico também, eu também trabalhei e trabalho há um bom tempo com o folclore, com a tradição oral, então eu já tenho, vamos dizer assim, uma certa identificação maior com o trabalho do Mário, mas tudo partiu da máquina. E aí, a partir da máquina, vieram as pesquisas, né? Eu conhecia um poema chamado Máquina de Escrever, que está no livro, né? Que cita justamente a Remington, né? Algumas coisas daí veio a pesquisa. Muito do material que está no livro, né? Como a máquina era do Mário, daí veio o Mário. O Mário, é claro, ele ao lado da máquina, né? Ele é o coprotagonista, ou ele é o representante humano, né? Dessa afinidade maior da máquina, né? A máquina, ela dialogaria com os vários outros objetos da casa do Mário e também com a máquina de Manuel Bandeira, que ela ajudou a mudar o nome, embora Manuel Bandeira tenha usado um nome, ela sugere um outro nome para essa máquina. E ela conversa também com o lápis que pertenceu a Portinari, né? Esse lápis eu desconheço, é uma criação ficcional, né? Se existiu esse lápis especificamente. Mas o que acontece? A máquina existiu. A máquina fotográfica também do Mário de Andrade se chamava Kodak. Kodaque, era como ele chamava, embora Kodak seja com K, né? Ele aportuguesava, já havia aí algo de antropófago, né? No sentido de se apropriar daquilo que vem de fora e colocar. Então, quer dizer, um tanto vem de fatos, exatamente, de documentos, de cartas, né? Eu pesquisei de onde essa máquina foi comprada, de onde vinha a Remington, onde ela era fabricada, como ela poderia ter chegado a São Paulo, poderia ter chegado de trem ou de carroça, possivelmente, mas já existia o Ford T, que eram os primeiros caminhões que já conseguiriam subir, porque tinha acabado de ser asfaltada ali a subida de Santos, né? Então, todas essas pesquisas temporais, né, de época possibilitaram a criação de uma fábula, né? Onde ficava a Casa Prate, no Largo da Sé, né? Onde o Mário morava. E aí, a partir dessa situacionalidade e dos objetos que eram utilizados, uma caneta tinteiro, um mata-borrão, um piano de castiçal que existe na casa de Mário de Andrade, a viola, que ele compôs música para a viola, né? Então, quer dizer, o Mário é o grande mote. A partir daí vem os diálogos com obras como Macunaíma, inclusive uma grande ficção do livro, que a máquina não participou da criação de Macunaíma, por exemplo, eu revelo isso para vocês, mas ela me contou que participou. Então, como, né, alguém que conta uma história que ouviu, eu respeito e acredito, né, que ela realmente, pelo menos para ela tenha participado. Ela viveu 100 anos, então ela também tem o modo de ver e de acreditar, né? Então, quer dizer, a perspectiva da máquina não é uma perspectiva de um historiador ou de um pesquisador dessa área, e nem a perspectiva de um dos autores ou artistas da época, mas o que uma máquina diria a partir disso. Por isso, o Mário é uma figura também catalisadora, eu considero, né, desse período, e que permaneceu no Brasil, né? Ele é um tanto desse Brasil, né? Ótimo, Fabiano. Eu vou partilhar com vocês, então, enquanto ele estava falando, já estava anotado aqui, eu ia falar sobre o poema, mas ele já adiantou, então eu quero partilhar que em 2 momentos ele apresenta o poema. Ele começa apresentando, num capítulo, e depois ele trabalha mais adiante. Eu não vou ler o trecho que apresenta o poema, porque eu vou ler o poema inteiro, mas eu acho muito bonita essa parte, muito mesmo. Ele fala assim, é a máquina falando, tá? Mário parou, seus olhos marejavam. Na verdade, eu nunca havia sido tão leve. Eu escolhi o meu dono, fiz menos barulho, escrevi com maior precisão, soei com suavidade.
Eu jamais havia sido assim tão confortável nas mãos de ninguém. Definitivamente eu queria aquele dono para mim. E aí ele continua, né? Este é o capítulo em que ele fala das escolhas. E aí, mais adiante, deixa eu voltar aqui, que é a parte que ele falou do poema inteiro. Olha só que bonito. Algumas pessoas tiveram a audácia de dizer que ele já havia escrito o poema Máquina de Escrever antes de me conhecer, e que só não o tinha publicado. Seja como for, e o que quer que digam, vou sempre acreditar que ele o fez para mim. Se o escreveu antes, o fez por saber que um dia me encontraria. Tanto foi assim que, ao me conhecer no mesmo instante, datilografou o poema em mim. E assim continuamos a nossa escrita iniciada na Casa Prati, usando aquela mesma folha, depois passando para outra. E aí eu vou ler o poema. Máquina de escrever. Ah, ele está mostrando ali, que está aqui. Como eu não tenho tanta habilidade com o Zoom, gente, eu poderia projetar para vocês, mas eu estou cheio de preocupação, então acho mais fácil ler, tá? BDGZ Hamilton. Para todas as cartas da gente, eco mecânico de sentimentos rápidos batidos. Pressa, muita pressa. De uma feita surrupiaram a máquina de escrever de meu mano. Isso também entra na poesia, porque ele não tinha dinheiro para comprar outra. Igualdade maquinal, amor-ódio, tristeza e os sorrisos da ironia. Para todas as cartas da gente, os malévolos e os presidentes da República escrevendo com a mesma letra. Igualdade, liberdade, fraternité, point. Unificação de todas as mãos. Todos os amores, começando por uns aás que se parecem. O marido que engana a mulher que engana o marido, os amantes, os filhos, os namorados, pêsames, situação difícil, querido amigo, e os 50 mil réis. Subscrevo-me. Admirador, obrigado, e a sua assinatura manuscrita. Trique, estrago, é a letra O, privação de espantos, para almas especulas diante da vida. Todas as ânsias perturbadas, não poder contar meu êxtase diante dos teus cabelos, fogaréu. A interjeição saiu com o ponto fora do lugar. Minha comoção se esqueceu de bater o retrocesso. Ficou um fio, tal e qual uma lágrima que cai e o ponto final depois da lágrima. Porém, não tive lágrimas. Fiz, diante dos teus cabelos, fogaréu. A máquina mentiu. Sabes que sou muito alegre e gosto de beijar teus olhos matinais. Até quarta, hein? Aí tem um L minúsculo, né? Bato 2 L's minúsculos e a assinatura manuscrita. Então, assim, é uma ode, né, na verdade, né? É uma declaração de amor de ambas as partes. Ela mostra esse amor para o Mário de Andrade e o Mário, pelo que ela nos conta, tinha esse amor para com ela. Você falou da sua mãe, você fala isso no livro, inclusive, né, que sua mãe escrevia crônicas. Eu tenho a minha máquina de escrever, os meus alunos acho que já viram, já mostrei em algum momento. Eu tenho na minha biblioteca em casa a minha máquina de escrever, que não era uma Hamilton, tampouco uma Olivetti grande como essa sua. A minha era uma Olivetti menor, aquela portátil, aquela que colocava numa bolsa e carregava para os lugares. E muitos dos meus poemas estão lá, né? Muitos que eu fiz manuscritos e depois passados para lá. Eu tenho todos guardados e a máquina ainda está. Me lembro que uma vez meu filho quis usar, mas já está seca a tinta, eu não peguei, não troquei a fita, né? Essa coisa toda, mas ela ainda funciona. E essa coisa, quando eu li a questão da máquina, juro que foi como se fosse uma recordação, uma memória afetiva, como acontece no Em Busca do Tempo Perdido, né? Como se fosse isso, uma memória afetiva muito grande. E para poder passar já para os demais, né, que senão a gente fica falando e a gente gosta de falar, não adianta, o professor gosta de falar. Uma outra coisa que eu queria comentar, que eu acho muito, muito bonita no livro, e aí, claro, eu sei que meus parabéns pela sua escolha do ilustrador, o Luciano Tasso, que, gente, olha isso, sabe? Olha só, o carinho, assim, eu gosto muito, eu estava tentando achar aqui, olha só essa, olha. E eu gosto muito daquele está com a máquina de escrever mesmo. Deixa eu tentar achar aqui, que eu já passei por ela aqui, mas acabei me esquecendo. Olha aqui, gente, a questão
muito bem feito, com muito cuidado, com muito carinho. É um livro muito bonito. É essa daí, olha lá, aquela dali. Olha só. É o Mário diante da máquina. Eu gosto muito, muito dessa. Obrigado, Fabiane. E aqui nós temos, só para vocês saberem quais são os capítulos, Muito Prazer, Rumo a Paulicéia Desvairada, que Paulicéia Desvairada é o livro do Mário de Andrade, Na Vitrine, Escolhas, Pode Crer Velho. Obrigado, Fabiana. Olha lá. Nosso primeiro poema, Batizada, que é um capítulo delicioso, Música Maestro, Nunca Fomos Tão Modernos, que tem a ver com isso que o Fabiano comentou ainda há pouco, O Terremoto que Durou Quase uma Semana, que ele fala da Semana de Arte Moderna, Tremores e Abalos em Detalhes, Macunaíma e a Reinvenção do Brasil, o pessoal que gosta de Macunaíma aí, tá? O Luiz eu sei que gosta. O Grupo dos Cinco, Tupi or Not Tupi, Na Cidade Maravilhosa, que eu gostei muito, que fala dessa vinda dele ao Rio, embora nós saibamos de tudo que foi, né? Mas enfim, e foi assim, tá? E aí, ao final, tem a semana que marcou o século, algumas pontuações sobre a Semana de Arte Moderna. Bom, Fabiano, antes de eu passar para a pergunta deles, eu queria te perguntar e te pedir, né, se você pode falar um pouquinho depois como, se eles quiserem adquirir o livro, se você me manda um link, eu repasso para eles, alguma coisa assim, onde eles podem adquirir. E que você falasse também do seu canal. Eu sei que a gente já começa a fugir, mas o seu canal do YouTube, que depois eu vou entrar aqui e vou mostrar para eles. Mas como eu não estou tão familiarizado, é melhor a gente terminar tudo, porque se der algum problema, a gente consegue resolver depois, tá? Fique à vontade, Fabiano. Então, são duas coisas, a questão do livro, tá? Parabéns aí pelo ilustrador, e a questão do seu canal. Fique à vontade. Sim, não, esse trabalho foi um trabalho em parceria, né? Porque ele conheceu previamente o Luciano, ele vive no Espírito Santo atualmente. Ele é de São Paulo, mas vive no Espírito Santo. Eu moro em Vitória, no Espírito Santo. E então ele conheceu o livro previamente, preparou alguns esboços. Então, quando foi apresentado para a editora, inclusive ele fez essa apresentação, e aí a editora gostou, fez alguma proposta um pouco diferente, né? Porque eles tinham já existe uma coleção, né? A História é uma coleção da Editora do Brasil, e esse aqui é da história da coleção da História da Arte, certo? Então, há todo um projeto gráfico, e então ele adequou, fez as suas ilustrações, a partir de todo um estudo também, né? Ele, no mestrado, também trabalha com essa questão do modernismo, Macunaíma também, né? Então, há todo um estudo, assim, foi realmente um projeto com uma conversação, de fato. E a acolhida da Editora do Brasil, né? Que é a editora que publicou este livro, e é quem, por exemplo, vocês encontram esse livro em várias livrarias, né? A Editora do Brasil, particularmente, né, é quem distribui, mas vocês encontram nas maiores livrarias, por exemplo, na Amazon, na Livraria Cultura, na Leitura, na Travessa, né? É só botar Nasci em 1922, vocês já vão encontrar um bocado de coisas, né? Sobre o livro, vocês também encontram mais informações no meu canal do YouTube, que é Fabiano Moraes. Tem outros Fabiano Moraes, mas vocês vão ver que Fabiano Moraes, se botar Fabiano Moraes, escritor, vai chegar nele, tá? Então, ali vocês vão ter algumas coisas, mas tem um book trailer, né? Tem a apresentação, minha apresentação como autor, tem também uma live que foi feita pela própria editora, na verdade, é uma live de Instagram, né? E então, quer dizer, no canal vocês encontram vários outros materiais sobre o meu trabalho como contador de histórias também, outras falas como pesquisador, como escritor, uma série de outras coisas e tal. Como eu disse, eu gosto de trabalhar com o tempo. Então, para vocês terem uma ideia, por que você me fez aquela pergunta aquela hora da máquina de escrever, mas só porque eu me lembrei agora, vocês entrando neste canal, por exemplo, Fabiano Moraes, ou, né, vejam também no Instagram, escritor Fabiano Moraes, né? @ escritor Fabiano Moraes, vocês encontram ali meu canal. Eu tenho um livro, por exemplo, meu pai era tipógrafo. Ele combinava os tipos, que são letrinhas escritas ao contrário, para imprimir na máquina. Ele tinha uma gráfica, né? Então ele imprimia nessa máquina
enfim, livros, cartazes, notas fiscais, etc. Quer dizer, essa volta no tempo e essa questão da máquina já me instiga. Tem esse livro se chama O Homem que Escreveu ao Contrário, pela editora Paulinas, né? Um outro livro que eu escrevi que também tem um diálogo, esse é mais para crianças, não é juvenil, ele é infantil, né? Um outro é a misteriosa batucada de letras da casa do meu tio. O meu tio ele é telegrafista, né? E ele, como telegrafista, ele me contou toda a história, enfim, e ele batucava os sons, ele chegava na casa da minha mãe, ele buzinava em código Morse o nome dela. Minha mãe também trabalhava nos Correios, né? E eu escutava aquela batucada, ficava curioso, ele me explicava que era o código Morse, enfim, e eu ia muito aos Correios, porque minha mãe trabalhava lá. Então, eu rememoro essas questões e, ao mesmo tempo, mostrando que isso não é tão antigo assim. Então, vocês vão encontrar isso no meu canal do YouTube, Fabiano Moraes, no escritor Fabiano Moraes do Instagram, e o meu site é fabianomoraes.com.br. Ali tem um link para o YouTube, para o Instagram, e aí vem o projeto, que é o projeto Leitura em Som Maior, né? De que o professor Pedro Benjamin Garcia, que foi meu professor em pedagogia na UFRJ, né? Depois eu fiz letras também na UFES, né? Então, ele foi meu professor de antropologia, ele participou desse projeto, Márcio Vinícius também, né? E ali eu, como contador de histórias, eu faço leituras, eu narro em voz alta, gravo, né? Histórias que foram selecionadas vinculadas à semana de 22, apenas textos do domínio público. Então, a cada semana, se vocês se inscreverem no canal do YouTube Leitura em Som Maior, e no Instagram também, Leitura em Som Maior, e tem podcast, Leitura em Som Maior. Todos eles têm esse nome, tá? Leitura em Som Maior. Vocês vão acessar essa semana, por exemplo, amanhã vai ser publicado mais um poema de Aquiles Viváqua, um poeta que não é tão conhecido, modernista, né? Ele nasceu, inclusive, aqui no Espírito Santo, mas residiu em Minas Gerais, né? Então, vocês vão ter ali, inclusive, o poema Máquina de Escrever está ali presente. A conferência de abertura da Semana de Arte Moderna, de autoria de Graça Aranha, também está ali, lida. Vocês vão ter acesso a alguns textos narrativos, dramatizados, vocês vão ver ali. Então, vale a pena conhecer, né? Está aí. Eu vou, ao final, Fabiano, como eu disse, eu vou mostrar para eles aqui, mas eu estou deixando para o final, porque para não dar nenhum problema. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou virar para você dar uma olhada no pessoal aqui. Você vai ver o pessoal que está te assistindo, que até então provavelmente vai dar... vamos lá, vamos devagar. Vai não, vai não. Vai ficar tranquilo. Obrigado. Voltou, peraí, voltou. Ó. A gente vai pegando assim, você consegue ver. Peraí. Olha lá, podem dar tchau aí, que agora não. Que bom ver vocês, gente. Que ótimo. Bom, e aí eu vou passar agora quem quer fazer pergunta, que aí eu tento direcionar para ele ver a pessoa fazendo a pergunta. Isso, por favor. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não somente. E aí depois eu vou mostrar para vocês o canal dele, que é muito legal mesmo. A gente está trabalhando com uma turma aí, o pré-modernismo, vai entrar no modernismo, tem coisas assim maravilhosas lá. Vamos lá, alguém se habilita? Alguém tem alguma curiosidade sobre o livro ou sobre o Fabiano é contador de histórias, tá? Então, o Fabiano trabalha com a parte de contação de histórias, ele é professor de literatura brasileira da UFES, não é isso, Fabiano? Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Bom, eu lecionei literatura para um curso de educação do campo. Hoje eu leciono para pedagogia, leitura, oralidade escrita, didática para letras, estágio para letras. Então, eu pertenço ao Centro de Educação, leciono para os cursos de letras e de pedagogia hoje. Português também para pedagogia. Então, hoje, neste momento, eu estou trabalhando com literatura. Eu lecionei literatura, 4 disciplinas distintas de literatura há uns 2 anos atrás. Aliás, de 5 para 2 anos atrás, durante 3 anos. É o Pedro que o
Literatura brasileira, exatamente. E o Pedro, que o professor Pedro, que o Fabiano falou, acho que alguns alunos foram alunos do Pedro na disciplina de formação do leitor. O Pedro é meu querido amigo e foi meu orientador também do mestrado e foi quem escreveu o prefácio do meu romance, né? Meu primeiro livro, quem fez o prefácio foi o Pedro. Então, é uma pessoa extremamente gentil, generosa. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta para o Fabiano? Quanto tempo ele levou produzindo? Espera aí, Luiz. Tá vendo que eu vou virar para ele te ver aqui e eu reproduzo. Ó. Levanta a mão, Luiz, para ele te ver. Ó, o Luiz está ali, é o Luiz Felipe. Ele está no nosso último período de letras, ainda tem algumas disciplinas. Ele está perguntando quanto tempo você demorou para produzir esse livro, Fabiano. Opa, peraí, Fabiano, peraí que deu problema aqui. Vem, fala de novo. Oi, está me ouvindo? Me ouvindo? Beleza, pode falar. Tudo bem? Tá. Bom, o tempo, vamos dizer assim, o tempo para a produção de um livro, ele é alguma coisa assim, não é tão simples condensar ou responder. Mas eu posso te dizer, por que eu quero dizer isso? Porque, em alguns casos, as leituras começam e o livro aparentemente não começou. Então, você começa a se interessar por um determinado tema, procurar, e não começou a escrever, está só lendo uma coisa e outra, e, de repente, aquilo começa a ganhar forma e começa a se desenvolver. E as coisas, por exemplo, já aconteceu comigo, recentemente eu escrevi um texto, até semelhante, aguardem, em breve talvez tenha coisa nova por aí, também com o objeto de um escritor muito querido para mim também, né? Então, que eu já conhecia um tanto esse escritor, né? E, ao mesmo tempo, eu comecei a pesquisar e ler cada vez mais, e, de repente, em questão assim, de 14 dias, no máximo um mês, ele ganhou a forma final, mas isso já vinha de alguns meses amadurecendo a ideia de como seria o formato. Então, em alguns casos, esse tempo não é exatamente o tempo de escrita. É interessante pensar nisso. No caso da semana do Nasci em 1922, ele começou como um conto curto, né? Eu escrevi no computador, não foi na máquina de escrever, eu coloquei uma fonte typewriter, aí, uma fonte de máquina de escrever, né? E inclusive um fundo de um papel bem antigo, e fiz um conto. Era uma máquina de escrever se apresentando. Prazer, eu sou uma máquina de escrever, mais ou menos o que tem naquele começo que você leu, Leandro, que o Leandro leu, né? Então, Luiz Felipe, eu comecei com um conto. Aquele conto, ele ganhou uma forma, devia ter umas 6 páginas, 8 páginas, e ele dizia que era uma máquina, ela dizia que era uma máquina, né, a narradora, e num determinado momento se apresentava, questionava o modernismo ou não, quer dizer, era um esboço do livro, né? Eu até então não havia publicado nada para jovens, né? Eu publicava para crianças, então eu escrevia textos, vamos dizer, mais curtos, né? Então, o desafio era, para que ele se tornasse esse primeiro, na verdade, foi meu segundo livro juvenil, porque saiu um que começou a ser escrito na época também, que é o Cabe Mais Um, né? Os dois foram publicados, está aí também, com o Leandro, né? Os dois foram publicados no ano passado, né? Esse foi premiado pela editora EDB, o primeiro prêmio EDB, ele recebeu o segundo lugar no juvenil, né? Esse também era um conto curto que eu tinha escrito em 1911. Então, observe. Em 1911, eu escrevi um conto curto de cerca de 6 páginas, ficou guardado. Em 1911, desculpem, eu estou lá na máquina de escrever, 2011. Vejam como o tempo, né, nos engana. 2011, em 2019, eu retomei este conto curto e criei todos os personagens que estão aqui para que se tornasse um livro com as suas quase 100 páginas, certo? E juvenil, com toda uma linguagem, e o enredo vai ampliando. Concomitantemente, aquele conto que eu escrevi em 2019, isso aí devia ser mais ou menos agosto, setembro, ele começou a ser ampliado, e aí começaram as pesquisas mais,
vamos dizer assim, pesquisas de casa, saber onde era a casa prática, era a revendedora da Remington, a fábrica da Remington, como isso aconteceu, onde era a casa de Mário de Andrade, e pesquisar cada detalhe de objetos e etc. Né? A pandemia não tinha começado, eu iria a São Paulo, o livro ele chegou, para você ter uma ideia, eu comecei em agosto com o conto, o livro começou a se ampliar por volta de novembro, ele começou a virar um livro, a se tornar um livro. Por volta de janeiro, eu previ essa minha viagem, eu passei por Petrópolis em janeiro de 2020, eu estava aí, em Petrópolis, inclusive escrevi um livro que se passa em Petrópolis, não foi publicado, mas um livro também juvenil, né? Então, eu passei por aí e o meu projeto era, logo adiante, por volta de abril, maio, estar em São Paulo, ir à casa de Mário de Andrade e conhecer o acervo, né? Que é da USP, né? Para que fechasse o livro, de fato. Então, observe, não tinha passado um ano, o livro já tinha uma forma, mas eu queria ainda alguns retoques, e aí a pandemia veio, não foi possível fazer a viagem, e por volta de, como eu previa, por volta de maio, mais ou menos, ele tinha a sua forma final. Eu fiz essas pesquisas à distância, do que foi possível, então esse foi mais ou menos o tempo, certo? Então, para que você tenha uma ideia, essa foi mais ou menos... Daí, enquanto isso, o Luciano lia e ia pensando em várias possibilidades, eu levava várias imagens da época e tudo mais, e foi mais ou menos assim que aconteceu. Daí, no final de 2020, a editora aprovou, ele mandou, foi nessa época mais ou menos, meados do ano, o Luciano enviou para a editora aprovou, foi em dezembro, e em janeiro vai e volta de sugestões, uma leitura extremamente assim, cuidadosa dos editores, né? Toda uma atenção para que várias questões, né, fossem vistas e conversadas, e daí o livro foi praticamente em março, ele estava no seu formato, março de 2021, ele já estava em seu formato final com a editora, a ilustração foi feita e nós tivemos o lançamento oficial em outubro do ano passado, certo? Então, do início da escrita até o lançamento, 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses, mais ou menos, né? Até rápido para nossas publicações brasileiras. Ótimo, Fabiano. O pessoal aqui achou o máximo. Quando você falou 1911 e repetiu, eles olharam. É isso mesmo? Está conservado. Jerusalém. Bom, mais alguém quer fazer alguma pergunta? A Luísa, deixa eu virar aqui, peraí. Levanta a mão aí, Luísa. Eu quero saber quantos anos o senhor tem. Peraí, Luísa, levanta a mão que ele não viu. Fala, peraí. Elisa? Não, Luísa. Cadê você, Luísa? Luísa, o Luiz Felipe que me perguntou primeiro, a Luísa agora vai me perguntar. Obrigado, Luiz Felipe. A Luísa, ela se formou em dezembro, tá? Ela é nossa aluna que... Mas ela acabou de falar que eles não conseguem sair daqui, eles voltam sempre são bem-vindos. Pode falar, Luísa. Eu queria saber se o modelo de você é a sua escola literária favorita ou se você tem outra. Ela quer saber se o modernismo é a sua escola literária favorita ou se você tem outra. Com relação à literatura, né, penso que assim extrapola, por exemplo, é claro, o modernismo ele diz respeito a um tempo, né, vamos dizer assim, um tanto recente, ele até hoje, né, está tão presente nas nossas vidas, né, todas essas transformações e essas mudanças, né, que se iniciaram antes da semana. A semana ela se tornou um marco um tanto de algum modo, hoje nós falamos da semana como, de fato, um marco, efetivamente, mas não o início, muito pelo contrário, nós sabemos que há muitos modernismos, né? Esses tantos modernismos, eles me encantam, aquele que é o chamado pré-modernismo, um tanto, mas muito, né? O Lima Barreto está aí, é um dos autores que eu tenho uma grande admiração. Ao mesmo tempo, eu também tem uma grande apreciação pelo realismo no que diz respeito à prosa, né? Tem uma grande apreciação pelo realismo, assim, nós, claro, né, precisamos, né, quando nós olhamos aí para
para esses tantos autores. E aí, quando vamos um pouco além, podemos questionar, é claro, cada um no seu tempo e com uma série de questões, por exemplo, a se colocar, né? Mas há a questão da temporalidade, o próprio José de Alencar, né? O Mário de Andrade, né? Ele traz no Macunaíma, né? Esse reconhecimento a José de Alencar, né? Gregório de Matos, vamos lá atrás, né? Barroco. Então, a questão da escola, ela me atrai, ela me, de alguma forma, há uma identificação. Eu estou falando aqui, falei de poema também, né? Quando eu falei de Gregório de Matos, por exemplo, né? Ao mesmo tempo, eu posso olhar para uma série de poemas aí modernistas, e eu leio vários deles, por exemplo, nesse canal, né? Que é o Leitura em Som Maior, e tenho, de fato, assim, eu aprecio bastante. Ao mesmo tempo, eu tenho uma apreciação grande. Eu tenho uma dificuldade, Luiz, eu estou fazendo, eu estou saindo como se eu estivesse desviando de responder exatamente a sua questão, porque a minha fuga não é da sua questão, a minha fuga é por dizer que há algo que seja preferido, ou que seja, para mim, né, que eu prefiro do que algum outro. Eu posso dizer que em alguns momentos eu tenho muita vontade de ler e de pesquisar uma determinada escola, ou determinados autores de uma determinada época, ou de um determinado período, né? Quando eu fiz eu passei por Petrópolis, numa saga que eu estou escrevendo, né? Depois eu fui para Ouro Preto, não fui presencialmente, eu iria também, mas não fui, eu conheço bem Ouro Preto, então eu escrevi outro conto, mesmo estando na pandemia. E quando eu fui a Ouro Preto, por meio da escrita, eu me apaixonei um tanto pelo arcadismo, eu mergulhei no arcadismo. Então, eu penso que esses momentos em que nós mergulhamos é como se fosse assim, sabe quando você prova um determinado prato, come uma comida, naquele dia você fala assim, nossa, a melhor comida que eu já comi na vida. E uma semana depois você come uma outra coisa totalmente diferente, você fala, gente, parece que eu estou traindo aquela melhor comida que eu já comi na vida semana passada, mas essa que eu estou provando aqui agora é a melhor que eu já comi na vida. Não é exatamente, é como se fosse assim, naquele momento há uma identificação que traz esse bom encontro, vamos utilizar esse termo, né, Spinoza aí, né? Então, esse bom encontro se dá, né? Eu também produzi um outro texto que ainda não está... Comecei a produzir desde aquela época vários livros juvenis, para o público juvenil, né? E eu mergulhei um tanto na obra de Camões e me trouxe também esse encantamento. Por isso, né? Ao mesmo tempo, agora sim, voltando à sua pergunta, eu posso falar que não é o meu... Não vou dizer como minha escola preferida, porque eu posso dizer para você que não há. Os vários autores e as várias escolas, às vezes, autores que eu nunca tinha ouvido falar e, de repente, eu encontro, como um que eu encontrei recentemente, chamado Corpo Santo, que é Corpo Santo, né? Ele usa esse QO, né? Que é do período da época da... Ele escrevia dramaturgia e poemas, né? E ele é do período imperial, né? E eu tive esse encantamento. Ao mesmo tempo que eu posso te dizer com relação ao modernismo, né? E ao que nós chamamos de pré-modernismo, e que é, de alguma forma, uma manifestação do modernismo, era o modernismo nascente ali, né? Para vários autores, né? Eu tenho uma profunda identificação por conta da minha aproximação com a tradição oral, com o que nós chamamos de folclore, com a cultura popular, né? Que ela, de alguma forma, ela está presente em vários textos, em várias obras, né? E é nesse momento, né, quando você lê Cobra Norato, de Raul Bopp, eu conto a história da primeira noite. Eu, inclusive, tenho um reconto, que é de um livro chamado, eu não estou com ele aqui, não estou não. Amores Indígenas, eu publiquei com Lenice Gomes e Severino Rodrigues pela Editora Elementar, e eu conto a história Noite, um presente de amor. É um reconto dessa história que eu escutei de indígena contando e, ao mesmo tempo, li várias versões,
Conhecia a versão de Raul Bopp, né? Um modernista, escritor modernista, inclusive um dos fundadores do grupo, né? Da revista de antropologia, né? Ele participa do momento de fundação e da própria revista. Então, há de alguma forma, esse movimento nascente, desde Lima Barreto, né? O Monteiro Lobato, a Raquel de Queiroz, ali vai estar presente também um pouco adiante, o Euclides da Cunha também nesse período pré, né? Mas depois a Raquel de Queiroz e os outros, né? Essas outras fases, vamos dizer, ou períodos, né? Então, há, de alguma forma, pela contemporaneidade também, mas um tanto por esse diálogo com essa cultura popular que muito me encanta, tá? Eu já viajei pelo interior do estado, aqui do Espírito Santo, coletando histórias que as pessoas contam, os contadores de histórias tradicionais. Então, eu encontro um tanto desses saberes, né? Que, concomitantemente, Gilberto Freire estava lá, né? Também falando de modernismo lá, né? Vamos dizer assim, na região Nordeste, né? E nós tínhamos também o Câmara Cascudo trazendo uma série de coletas, né? Então, esse movimento ele dialoga com algo que me toca muito, que é a cultura popular, né? E, ao mesmo tempo, é claro, com toda essa possibilidade, né, de essa particularidade, né, de construção linguística que é a literatura, né? É mais ou menos por aí. Bom, obrigado, Fabiano. A última pergunta, se alguém tiver, para a gente poder... Alguém tem alguma pergunta? Não? Deixa eu agora virar, então, aqui devagar. Obrigado, Luísa, pela pergunta. Eu tenho, tá, Fabiano? Mas deixa eu virar aqui. Por favor. Eu deixei para que eles fizessem, mas eu tinha duas aqui. Era aí que eu tenho que virar devagar para não acontecer nenhuma... Acho que está direitinho, não está? Acho que está. Bom, consegue me ouvir direitinho, né, Fabiano? A pergunta da Luísa é curiosa, porque eu sempre falo com os alunos, né, que a nossa... Não sei se você se sente assim, Fabiano, mas nós, quando vamos ensinar, quando eu ensino o arcadismo, ainda que tenham coisas que eu não concorde, é como se eu estivesse lá naquele período e que eu defendesse cada autor daquele período, como se fosse de fato. Mas, claro, tem o meu predileto, né? Então, é isso que é o ponto que mexe conosco. Mas o que você falou é essa sensação mesmo, é essa sensação de, muitas vezes até, você saber que o seu autor predileto não é o melhor da literatura, mas é o que mais te encanta. Também tem isso, né? Bom, mas eu queria te fazer uma pergunta, ainda nessa linha, e mudando um pouquinho do livro. Você, no livro, cita Rubem Braga. Você cita Rubem Braga, eu achei belíssimo. Você fala das leituras na casa de Rubem Braga. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Que eu fiquei curioso quanto a isso. Pois é. Eu tenho, com certeza, o Rubem Braga é um desses autores, né? Que, ao mesmo tempo, eu tenho uma identificação por ser conterrâneo de Rubem Braga, né? Então, eu posso dizer, inclusive, que tenho, por exemplo, né, uma grande identificação, e diria, né, com relação a uma predileção de fato, né? Eu me encanto muito com o trabalho de Carlos Drummond de Andrade, incontestável, Clarice Lispector, muito, muito. Gosto muito de Clarice Lispector, estou falando de gostar mesmo, né, daquela questão. Me lembrei da Clarice por causa da Macabeia, que é datilógrafa. Exatamente. Hoje mesmo eu falei da Macabeia na aula da manhã, que eu dei aula pela manhã, né, da Hora da Estrela. E o Rubem Braga, né? Claro, o Machado de Assis, sem sombra de dúvidas, né? Mário de Andrade também. Eu gosto muito do Mário de Andrade no que diz respeito ao trabalho dele com folclore. Eu tenho, inclusive, uma identificação maior com o trabalho dele com folclore, nesse sentido, por conta de ser contador de histórias e, né, essas viagens, essa proximidade com... Mas o Rubem Braga, eu sou conterrâneo de Rubem Braga. Então, o que acontece?
Eu nasci em Cachoeiro de Itapemirim, né? Então, a Cachoeiro de Itapemirim é uma cidade que fica no sul do Espírito Santo, né? Então, o que acontece é que esse município ele surge como, como município no final do século XIX, né? E o pai do Rubem Braga chegava à cidade naquele contexto. O Rubem Braga não era nascido, né? O pai do Rubem Braga ele se torna o primeiro prefeito da cidade, certo? O Coronel Francisco Braga, né? O coronel era um título, não era militar, né? Então, o Chico Braga, né, como era chamado, né, ele adquire uma casa que pertencia à sua tia, Graça Guardia, na verdade, a Graça, agora eu me confundi, eu acho que a Graça era tia, isso mesmo, era tia do Francisco, né? Ele foi para lá para cuidar da mãe, enfim, quando ele chega lá, ele adquire essa casa porque a tia vai embora. A tia fundou uma escola lá, né? Que se chama Graça Guardia, né? Pode ser que eu esteja me confundindo com alguns termos aí, né? Não é o meu foco de pesquisa, mas do que eu me lembro, que tem muito tempo também, né? Essa história toda, é que essa casa é a casa onde o Rubem Braga vai ser criado, né? E aí vem uma coisa muito interessante. O Rubem Braga ele nasce numa casa vizinha, né? A casa estava sendo reformada para que eles pudessem se mudar para casa. Ele nasce numa casinha vizinha. Ele tinha vários irmãos, né? Poucos chegaram à idade adulta, né? Na época, né? Inclusive uma pandemia aconteceu logo depois, né? O Rubem Braga nasceu em 1913, se não me falha a memória. Então, um irmão contemporâneo de Rubem Braga, porque ele tinha outros irmãos bem mais velhos, teve irmãs mais novas, uma, inclusive, tem o mesmo nome da minha mãe, que é Ieda, né? O Rubem Braga e o Newton Braga, que era esse irmão contemporâneo, são escritores. Do Newton pouco se fala, mas na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, o Newton, inclusive, ele é muito mais evidenciado do que o Rubem, curiosamente, né? Porque o Newton Braga, ele foi... O que aconteceu? Só para que a gente tenha uma ideia. Os dois estudaram juntos em Cachoeiro, chegou a época de estudar, Rubem Braga foi para o Rio, Newton Braga também foi para o Rio, mas como o Newton ele tinha uma tuberculose, ele foi para Belo Horizonte, que é para onde iam as pessoas, por conta do clima ameno, para buscar um tratamento para tuberculose. Newton foi para Belo Horizonte. Lá ele já conhecia o Aquiles Viváqua. O Aquiles Viváqua, ele nasceu onde hoje é chamado, era Rio Pardo, onde hoje é chamado Muniz Freire, perto de Cachoeiro. A família dele foi para Cachoeiro. Em Cachoeiro nasceram outros irmãos, inclusive Dora Viváqua, que é a Luz del Fuego, né? Feminista, bailarina, né? E performance. A Luz del Fuego é irmã do Aquiles Viváqua, que está sendo publicado atualmente no Leitura em Som Maior. Então, Aquiles já estava em Belo Horizonte. A Luz del Fuego, a menina Dora Viváqua, vai para BH também. E lá, na casa dos Viváqua, que é o Salão Viváqua, eu publiquei isso ontem no Instagram do Leitura em Som Maior, Salão Viváqua, aconteciam saraus com Pedro Nava, Carlos Drummond de Andrade, Abigar Renault e Newton Braga, que era um grande correspondente de jornais, ele escrevia em jornais, certo? Então, ele começou antes do Rubem Braga, certo? Ele seria um grande nome, vamos dizer, do modernismo, possivelmente, ou um nome do modernismo, não necessariamente tão lembrado como o Aquiles Viváqua não é tão, mas o que aconteceu é que a irmã dele e o pai faleceram e ele voltou para cuidar da família. E o Rubem assumiu o jornal. O Rubem conheceu os amigos do Newton e assim o Rubem ganha espaço, já começa com uma grande crônica, com um desafio que foi lançado no jornal. Então, o Rubem, ele com a crônica, ele faz esse movimento, né, de uma renovação da literatura, de fazer com que a crônica jornalística alce um lugar literário, né? E o Rubem e o Newton viviam na Casa dos Braga, que depois se tornou a biblioteca da minha cidade, certo? Na minha adolescência, um casarão que estava meio esquecido, tinha sido até restaurante, ele foi adquirido pela prefeitura e se tornou a Casa dos Braga, um pequeno museu, na época, e uma biblioteca da cidade. Eu ia para lá ler, eu fui ao lançamento com minha mãe, a inauguração, na verdade, o Rubem não foi, né? Ele não pôde estar lá, mas
ele ia em outros eventos, minha mãe já viu o Rubem Braga, Newton Braga, circulando por lá, enfim. Então, tinha todas essas histórias, eu convivia com essas histórias, e logo depois do falecimento de Rubem, vai para lá também o relógio, né? Que é citado numa das crônicas de Rubem, né? O pé de fruta-pão, enfim, o cajueiro já tinha caído, né? Mas a tamareira também não existia mais, mas o pé de saboneteira, eu tenho até umas sementinhas, estão ali agora, não estão aqui tão perto, mas são sementinhas que eles usavam para jogar bola de gude, né, que a gente chama lá de boleba. Então, todo esse ambiente, né, de sentar, ler e viver esse ambiente, né? Ao mesmo tempo, minha mãe era escritora, cronista também, tudo isso me formou como leitor, né? Depois eu fui para o Rio de Janeiro, né? Vivi um tempo no Rio de Janeiro. Quando eu volto à Cachoeira, ainda havia biblioteca na Casa dos Braga, certo? Depois de um tempo, a biblioteca saiu de lá e hoje a Casa dos Braga ela é um museu, ela é novamente uma casa com a doação dos móveis que pertenciam à família Braga. Ela toma a forma que ela tinha com os quartos compostos, enfim, à época, né? Ou pelo menos algo próximo ao que era a época, né? Então, isso para mim assim, é parte da minha vida. Eu posso dizer, o Leandro, que lendo as crônicas de Rubem e a vida de Rubem, que eu fiz uma grande pesquisa recentemente, né? Eu fiz uma grande leitura das crônicas e algo próximo do que ele viveu em Cachoeiro, né? Os lugares por onde ele passou, eu passei. Então, assim, quando eu leio as crônicas dele, para mim, pelo menos, é assim, praticamente eu subia nos mesmos montes que ele subia, eu ia para as mesmas regiões, eu acampava naqueles lugares onde ele, né, brincava, no mesmo rio em que ele brincava. Então, para mim, há mais do que um reconhecimento, uma admiração enorme que eu tenho pelo estilo dele, né, e pelo escritor que ele foi, né, uma identificação de história de vida, né, que eu imagino que vocês, quem é de Petrópolis, por exemplo, escutando uma história de alguém que conta sobre a cidade, também tem esse sentimento, sabe? Então, é algo que... Por isso, talvez, eu tenha me prolongado assim com tanta né, identificação. Eu pedi que você falasse, porque eu vi que você também era de lá. Então, isso me chamou bastante atenção. Ontem, anteontem, não me lembro mais, eu estava falando sobre o Raul de Leone, que é aqui petropolitano. Então, não tem jeito, a gente acaba falando. Bom, deixa eu mostrar então para o povo aqui. Uma coisa, o Raul de Leone, ele estará provavelmente, eu só quero confirmar aqui, eu vou confirmar aqui se ele está em domínio público, mas eu acho que sim, pelos meus cálculos, ele estará mais adiante na leitura em som maior, tá? Ah, que bom, bom saber, porque ele é um autor que a gente tem um carinho enorme aqui, né? Afinal, é o nosso maior poeta. O nosso maior desafio no leitura em som maior é estar em domínio público. Então, essa é a maior questão. Mas diga. Bom, eu estou agora aqui, enquanto eu estou falando com você, eu estou entrando aqui vou entrar no leitura em som maior aqui. Leitura em som maior, Fabiano Moraes. Vamos lá. Aqui. E aí eu já vou partilhar aqui, você vai ver também eu partilhando. Eu só estou entrando aqui. Leitura em som maior apresenta. Bom, deixa eu partilhar aqui, que aí você também acompanha conosco. Este é o canal que eu comentei. Vê se é esse mesmo, certinho, Fabiano? Ó, e aí vamos aos vídeos, olha. Só para vocês verem, olha. Está aqui o Aquiles, que ele comentou, Aquiles. Aí nós temos... Amanhã tem um novo, às 3h, amanhã sai um áudio novo do Aquiles. Olha aqui, são sempre textos que já estão em domínio público, e ele faz a leitura. Então, Graça Aranha. Aí temos ali a da revista Claxon, do Ronald Carvalho. E tem diversos, eu não vou ficar lendo. Uma sugestão, Leandro. Clica em playlist aqui em cima. Isso. Essas são as 3 playlists. Personagens que narram são personagens de dramaturgia ou de romance, como, por exemplo, do Canaã, de Graça Aranha, Malazarte, de Graça Aranha, né? De Macunaíma. São personagens que narram dentro dos textos, eles estão contando histórias,
certo? É uma das playlists. A outra é conferências, ensaios, conferências e capítulos. Aí, por exemplo, tem a conferência de abertura da Semana de Arte Moderna, tem a abertura da revista de Antropofagia, de Antônio de Alcântara Machado, tem textos, capítulos de Ronald Carvalho, tem a conferência de Mário de Andrade, de 1942, 20 anos depois, em que ele faz um balanço da Semana de Arte Moderna, inclusive é o maior, né? Tem mais de 1 hora, né? E essa é a segunda playlist. E a terceira playlist, que é a mais longa, que é a playlist de poemas, né? Aí, pela playlist, dá para ter uma ideia dos autores. Tem um trailer no começo, aí tem Tácito de Andrade, irmão de Guilherme, né? Tácito, né? De Andrade, eu falei Andrade. Andrade é o Mário de Andrade, você passou aí, Graça Aranha, né? O Ronald Carvalho, e agora nós chegamos ao Aquiles de Váqua. Teremos outros mais, né? Logo mais adiante, teremos outros autores que estarão presentes, né? Então, essa é o Guilherme, o irmão do Guilherme de Almeida, Tássio de Almeida. Eu achei curioso, você falou da Luz Del Fogo. Eu não sabia que ela era irmã do Aquiles. Não sabia mesmo. E tem toda a história da performance que ela fazia, dançando enrolada numa cobra e tudo mais, né? Tem filme dela, inclusive. Exato. Ela é um grande nome, né, feminino, e dessa... Inclusive, ela recebia artistas hollywoodianos, né, na ilha, né, que ficava na Baía de Guanabara. Ela vivia numa ilha. Então, o que acontece é que uma das coisas interessantes, né, é que ela nasceu, tem a casa onde ela nasceu, por exemplo, lá em Cachoeiro de Itapemirim, né? Uma das irmãs dela escreveu um livro chamado Salão Viváqua, que é Eunice Viváqua, né? O outro irmão foi político lá, Atílio Viváqua, que hoje é o nome do município, e o Aquiles, né? Bom, A Remington 12, restauração, né? essa daqui, não é isso? É essa. Essa que é a Manuela, gente. Essa é a Manuela. Essa é a Manuela. Tá? Ali. Essa daqui que é a máquina que é utilizada. E provavelmente, se a gente fizer uma pesquisa aqui, né, Fabiana, a gente vai achar a própria Manuela pelo museu, né? Eu não sei se eu consigo mostrar aqui, mas eu tenho uma imagem aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí, Mário de Andrade, vamos ver. Bota assim. Isso. Aqui, essa aí, exato. Dessa, assim, é a grande pesquisadora de Mário de Andrade. Sim, sim. Ó, tá aqui. Aí está. Ela recebeu o acervo de Mário de Andrade e hoje cuida do acervo, né? Bom, eu acho que eu mostrei tudo que eu tinha prometido para vocês, né? Sinceramente, eu não lembro se faltou alguma coisa. Fabiano, eu quero te agradecer imensamente. Eu falei que acabaríamos 8h20, 8h18. Agradecer muito. Peço desculpas pelas questões técnicas que nós temos sempre com essa dificuldade. Você falou do tempo, né? Eu sempre falo que talvez, e aí é uma questão de achismo meu, né? Talvez, mas o Mário fala um pouco mais sobre isso. O grande problema do modernismo foi essa tentativa de aniquilar o passado, né? Totalmente, né? Essa coisa, e eu concordo com você, eu também sou muito apegado ao tempo, e a gente vive nessa coisa, e para mim, talvez o radicalismo, e claro, naquele momento era necessário, mas eles quiseram aniquilar completamente tudo. E eu tinha uma professora genial que falava que não se constrói o futuro aniquilando o passado, né? Eu achava isso genial. Jamais se constrói o futuro aniquilando o passado. E depois o Mário de Andrade, naquela conferência, fala que eles exageraram e tal, aquela coisa toda. Quero te agradecer imensamente. Quero dizer para eles aqui que os 2 livros que você me mandou, o Cabe Mais Um e o Nasci em 1922, são deliciosos, tá? E deixar as portas abertas para futuros lançamentos e futuras participações suas. E quando você vier a Petrópolis, nos procure, tá? Olha, em primeira mão, em breve, um novo livro meu será publicado pela editora Vozes. Na verdade, eu tenho esses 2 pela Vozes. O uso de texto na alfabetização e contar histórias, a arte de brincar com as palavras. Tem um que já está, inclusive, em pré-venda na Amazon, em outras, na Cultura, na Leitura, em várias outras, né?
que é contar histórias com maestria. E é aí na Voz, é aí pertinho, né? Eu pretendo, né? Quem sabe a gente pode, né? E aí eu converso com você, Leandro, dizendo, ó, estou passando por Petrópolis, né? Uma cidade muito querida estaremos, né? Espero que possamos, né, nos conhecer pessoalmente, tá? E conversar mais. Agradeço muito, parabéns pelo belo trabalho, obrigado pela a audiência, né, por toda a atenção, tá? E por esse momento especialíssimo. Obrigado. Obrigado você. Inclusive no seu Everton, você ainda trabalha lá? Trabalhava até sexta. O Everton trabalhava na Editora Voz até sexta, ele acabou de falar. Tá. Que legal, Eva. Vão sair 2 livros meus lá esse ano. Esse aí vai sair agora, está previsto para agora até 9 de abril. E um outro que é Chapeuzinho Vermelho na Escola, que é fruto da minha dissertação de mestrado, né? Mas aí, quer dizer, tem todo esse vínculo com essa cidade tão querida, né? E assim, que bacana, né? A gente poder estar estreitando esses laços. E contem comigo, estou aqui na UFES também, tá, Leandro? Obrigado. Todos vocês também, todas vocês e todos vocês. Obrigado por esse momento. Muito obrigado, Fabiano. Então, olha, eu vou parar aqui a gravação e aí eu agradeço. Eu peço aos alunos que fiquem só um pouquinho, que a gente vai passar a lista de presença aqui, rapidinho, tá? E agradeço mais uma vez, Fabiano. Deixa eu só interromper aqui a gravação para não dar nenhum